Você já se perguntou por que algumas pessoas não precisam dizer absolutamente nada e mesmo assim ocupam todo o espaço? Por que certas presenças parecem fazer o tempo desacelerar, enquanto outras, por mais que se esforcem, apenas fazem barulho? E por que é justamente o homem que não implora, não corre, não grita, não se justifica, que permanece como uma memória incômoda, quase uma obsessão, na cabeça de uma mulher? Vivemos mergulhados numa era de hipervelocidade afetiva. Tudo precisa ser dito rápido, sentido rápido, respondido rápido. A ansiedade das notificações, o visto por último, a necessidade de validação imediata. Mas a alma de verdade não funciona assim. Ela se move devagar, no escuro, entre silêncios. E talvez seja por isso que o homem calmo não apenas atraia, ele perturba. Ele deixa um rastro que a lógica não alcança, que os dedos não tocam, mas que a memória insiste em revisitar. Todos nós, homens e mulheres, estamos viciados em respostas instantâneas, em dopaminas digitais, em promessas que evaporam em 2 toques na tela. Mas há algo ancestral que nos atravessa, algo que escapa aos algoritmos, o fascínio pelo mistério, a inquietação diante daquilo que não se revela por completo. E é por isso que o homem que se cala, mas se cala com presença, incomoda tanto. Porque ele quebra a expectativa do mundo de que tudo deve estar disponível, exposto, explicado. Esse vídeo não é sobre técnicas de sedução. Não é um manual de frases prontas ou jogos de poder. É sobre a desconstrução de um mito moderno. O de que para ser amado você precisa se moldar, se explicar, se justificar. É sobre lembrar que o desejo, o respeito e a atração profunda não se imploram. Eles se impõem. Com silêncio, com firmeza, com direção. Hoje vamos caminhar ao lado de pensadores que habitaram os extremos da condição humana. Friedrich Nietzsche dizia que o que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. E o que isso significa? Significa que a atração não opera na lógica do bom ou do mal. O homem bonzinho que se esforça para agradar, que se justifica, que pede permissão para existir, opera na lógica do bem. E ele é quase sempre ignorado. O homem calmo que se possui, que não precisa de validação, opera além do bem e do mal. Ele é uma força, não um pedinte. E forças não pedem licença, elas simplesmente são. Carl Jung mergulhou nos abismos da alma e nos ensinou que o caos interior é também uma linguagem. O homem calmo não é alguém que não tem caos. É alguém que parou de fugir do próprio caos e aprendeu a linguagem dele. Carl Jung dizia que aquele que olha para fora sonha, mas aquele que olha para dentro desperta. E é exatamente isso que define o homem calmo. Ele parou de olhar para fora, buscando validação, buscando respostas, buscando ser completado. Ele olhou para dentro, e por isso ele é desperto. Ele carrega um tipo de presença que desarma, porque ele já travou a guerra mais difícil de todas, a de enfrentar a si mesmo. Ele enfrentou a própria sombra, aquele lugar escuro onde moram seus medos, suas inseguranças, sua raiva. A maioria dos homens passa a vida fugindo dessa sombra, e por isso fazem tanto barulho lá fora, tentando provar algo, ser mais alto, mais forte, mais engraçado. Mas o homem calmo, ele não está jogando esse jogo. Ele já entendeu que o verdadeiro poder não está em conquistar o outro, mas em resistir à perda de si mesmo. Você pode ver isso no olhar. Um olhar que não implora, não se justifica, não cede ao desconforto. Esse olhar carrega a tranquilidade de quem não tem medo de ser mal interpretado. E isso é profundamente perturbador para quem está acostumado com respostas prontas, com homens reativos que mordem qualquer isca emocional. Porque veja, o silêncio em um mundo de barulho virou ameaça. Quem não se explica assusta. Quem não se apressa provoca ansiedade. Quem não se curva confronta o ego do outro. É por isso que a calma verdadeira, não aquela calma fingida, ensaiada, feita para impressionar, mas a calma real,
aquela que vem de um coração pacificado pela dor. Essa calma enlouquece, ela tira o outro do controle. E é exatamente aí que mora o fascínio. Ela quer entender por que você não se abalou, por que você não correu atrás, por que você não reagiu à provocação dela. E nessa tentativa de entender, ela mergulha. E sem perceber, você se torna um labirinto na mente dela. O homem calmo não está tentando controlar a situação. Ele está ocupado controlando a si mesmo. Enquanto os outros se preocupam com o que ela pensa, ele se preocupa com o que ele sente. Enquanto os outros competem pela atenção dela, ele cuida da própria direção. Arthur Schopenhauer escreveu que a tranquilidade interior é a única forma verdadeira de liberdade. E talvez seja justamente isso que o torna tão raro. Ele é livre, livre da necessidade de agradar, livre da compulsão de ser entendido, livre até da ideia de precisar ser desejado. Essa liberdade, no entanto, não vem sem custo. Ela não nasce em seminários de autoajuda. Ela nasce da dor, do abandono, do colapso. Ela nasce de noites onde o silêncio era tudo o que restava, e foi preciso aprender a não enlouquecer dentro dele. É isso que o torna denso. Ele não é um personagem. Ele é alguém que sobreviveu a si mesmo, e não há nada, absolutamente nada, mais atraente do que alguém que não precisa do amor do outro para continuar de pé. Quando você encarna essa energia, o mundo muda ao seu redor. As pessoas te escutam com mais atenção. As mulheres passam a te olhar com mais curiosidade. Não porque você é melhor, mas porque você é inteiro. E o ser humano inteiro, ele incomoda. Por isso, quando ela te cutucar, provocar, testar, o que ela realmente está dizendo é: será que você se mantém de pé mesmo quando eu empurro? E se a resposta for sim, se você não cair na armadilha de responder com explicações, justificativas e inseguranças, se você permanecer ali, sólido como uma rocha, ela vai sentir algo que nem ela sabe explicar. Ela vai se sentir segura, não pela posse, mas pela estabilidade. E vai se sentir atraída, não pelo seu esforço, mas pela ausência dele. Você não precisa ser perfeito, não precisa seguir regras de alfa ou decorar scripts. Tudo o que você precisa é se tornar um homem que não se desintegra na presença do outro. E isso começa com o silêncio, com a recusa de correr para preencher vazios, com a escolha consciente de respirar antes de reagir. Isso começa com a decisão de parar de tentar ser interessante e começar a ser interessado por si mesmo. É aí que a transformação começa. É aí que você deixa de ser ruído e se torna presença. Não o que ela escuta, mas o que ela sente. E quando isso acontece, meu amigo, você não precisa correr atrás de ninguém, porque agora é você quem carrega o campo gravitacional. Há uma força que não grita, não aparece nos músculos, nas frases de efeito ou nos carros caros. É uma força quieta, quase invisível. É a força do homem que não se explica, que não entra em discussões para defender seu valor, que não vive em guerra para provar quem é. Vivemos em tempos onde tudo é narrativa. Você precisa se mostrar interessante, inteligente, bem resolvido, como se fosse um produto ajustável às demandas do outro. O resultado disso é uma geração de homens exaustos, não porque trabalham demais, mas porque vivem numa constante negociação da própria essência. O homem calmo não joga esse jogo, não por rebeldia, mas por compreensão. Ele entendeu algo que a maioria ainda não entendeu. Explicar-se o tempo todo é uma forma sofisticada de pedir permissão para existir. E ele não está mais pedindo isso. Nietzsche escreveu que o homem de caráter é aquele que permanece fiel a si mesmo, mesmo quando isso lhe custa a desaprovação dos outros. Essa fidelidade é a força que não se negocia. É a masculinidade que não se dobra à expectativa da validação. Ela não precisa se justificar porque já está ancorada em si mesma. Pense em como você age quando alguém te confronta ou te provoca. Você tenta explicar, justificar, amenizar, ou você respira e continua sendo quem é, porque aqui está a verdade dura. Quanto mais você tenta explicar suas decisões, sua ausência, sua forma de amar, mais você diz sem querer que está inseguro sobre tudo isso.
A calma, por outro lado, comunica certeza. E a certeza não precisa ser gritada. Ela repousa nos ombros de quem conhece seu próprio peso. Ela manda a seguinte mensagem: eu não estou aqui para ser entendido. Estou aqui para ser real. E isso muda tudo. As mulheres, sobretudo as mais emocionais, sentem isso de longe. Quando um homem não reage ao teste emocional, ao drama, ao silêncio dela, quando ele apenas é, sem performar, ela sente algo que transcende o racional. Ela sente estrutura, e estrutura é o que o feminino mais deseja, mesmo que ela ainda não saiba colocar em palavras. Veja, o feminino é movimento, caos criativo, emoção pulsante. O masculino verdadeiro é contenção, estabilidade, direção. Não é controle, é clareza, é a âncora no meio da tempestade. Mas isso não é ensinado. Isso é descoberto na dor, na solidão, na repetição dos mesmos erros, até que algo em você, cansado de se explicar, finalmente se cale e comece a ouvir a si mesmo. Você pode estar se perguntando: mas se eu não explicar, ela não vai me interpretar mal? Sim, provavelmente sim. Mas aí está a beleza sombria da maturidade. Você entende que ser mal interpretado é o preço de ser verdadeiro, e que agradar a todos é a maneira mais eficiente de se perder. O homem calmo não precisa ser lido corretamente o tempo todo porque ele sabe o que carrega. E sabe que o tempo revela aquilo que as palavras não conseguem. Esse tipo de energia, silenciosa e sólida, tem um efeito curioso. As pessoas passam a medir suas palavras perto de você. Elas hesitam antes de reagir. Elas se reorganizam ao redor da sua presença. Não porque você é imponente, mas porque você é inteiro. E um homem inteiro não precisa se explicar. Ele se expressa na forma como anda, olha, respira, na forma como não se desespera quando é ignorado, na forma como não responde imediatamente a uma provocação, na forma como se retira em paz, sem ressentimento. Albert Camus escreveu: no meio do inverno, aprendi finalmente que havia em mim um verão invencível. Essa força tranquila, esse verão invencível, é o que você acessa quando decide não reagir para ser aceito. Quando você para de correr atrás do que já é seu, sua própria integridade. E é isso que te torna magnético. O mundo hoje está cheio de homens que gritam. Poucos têm coragem de apenas ficar em silêncio, porque o silêncio exige que você esteja bem com sua própria companhia. E para isso, é preciso antes passar pelo inferno. Mas se você chegou até aqui, talvez já tenha passado. E agora tudo o que falta é honrar o homem que sobreviveu. Sem explicações, sem teatrinho, sem necessidade de convencer ninguém. Apenas sendo, apenas ficando, apenas permanecendo. Poucas coisas revelam tanto sobre um homem quanto a forma como ele reage a um teste emocional. E sim, eles existem. Não são sempre conscientes. Muitas vezes nem ela sabe que está testando você. Mas está. É a mensagem seca, o atraso proposital, o elogio ao seu amigo na sua frente, a provocação sutil, ou o silêncio frio e calculado. Você sente. A pergunta é: como você reage? A maioria tenta consertar, explicar, se desculpar por algo que nem sabe se fez, e nesse gesto entrega seu centro. Jung diria que o teste é o feminino caótico convocando o masculino a provar sua estrutura. Ela quer ver se você desmorona sob pressão, se é um castelo de areia ou se é rocha. O homem calmo entende isso. Ele não vê o teste como um ataque, mas como um ritual. Ela provoca ciúmes, ele sorri. Ela o ignora, ele segue com a vida. Essa calma não é frieza, é sabedoria. É a compreensão de que ela busca segurança. E segurança não vem de homens que se dobram, mas de homens que permanecem. Ela não quer te destruir. Ela quer que você resista. Quer ver que você é homem o bastante para não entrar na montanha-russa emocional dela. Você precisa ser o chão. Se o chão treme, ela recua.
Se o chão permanece firme, ela se entrega. O homem calmo não joga para vencer, ele joga para manter sua verdade intacta. E quando ela percebe que você não se quebra, a tensão vira entrega, o jogo vira dança, o medo vira respeito. Houve um tempo em que eu também era ruído. Um tempo em que cada silêncio dela era um abismo de ansiedade. Cada demora na resposta era uma prova de rejeição. Eu me explicava, eu corria atrás, eu tentava preencher cada vazio com palavras, com promessas, com esforço. E quanto mais eu me esforçava, mais ela se afastava. Eu estava exausto de tentar ser o homem que eu achava que ela queria. E no processo, eu tinha me perdido completamente de mim mesmo. A dor de ser reativo é a dor de ser um escravo. Você se torna escravo da aprovação dela, do humor dela, da validação dela. A minha transformação não começou quando eu aprendi uma técnica. Começou quando eu aceitei a dor da solidão. Quando eu parei de fugir do vazio e decidi morar nele. E nesse silêncio, nesse vazio que antes me apavorava, eu comecei a me ouvir. Percebi que minha necessidade de agradar era medo. Medo de não ser suficiente. A calma não nasce da ausência de medo. Nasce de olhar para o medo e ainda assim escolher não se mover. Tornar-se a rocha não é fingir que você não sente. É sentir tudo. A ansiedade, a raiva, a insegurança. Mas escolher não ser governado por isso. É um processo de disciplina. Começa com o simples ato de observar seus impulsos. A vontade de mandar aquela mensagem. A ansiedade pela resposta. Observe, respire e não faça nada. Cada vez que você resiste ao impulso de preencher o vazio, você cava mais fundo dentro de si. Depois vem a auto-honestidade. Pare de contar histórias para si mesmo. Admita que você se importa, mas escolha agir com dignidade. E por fim, ancore-se. O seu centro não pode ser ela. Seu centro tem que ser seu propósito, seus valores, sua missão. Quando seu porquê é mais forte que sua necessidade de ser amado, você se torna inabalável. O feminino não se conecta por obrigação. Ele se conecta por vibração. Quando você vibra ansiedade e necessidade, ela se afasta. Quando você vibra paz, direção e presença, ela se aproxima. Porque há algo magnético em alguém que está inteiro mesmo sem ser amado. Esse é o segredo. No fim das contas, o mundo ao seu redor está gritando. Você não precisa gritar de volta. O homem que se torna rocha não é impenetrável. Ele sente, ele ama, ele se entrega, mas nunca à custa de si mesmo. Porque ele entendeu que só pode oferecer segurança ao outro se primeiro tiver construído essa segurança dentro de si. Não se trata de atrair mulheres. Se trata de não se perder nelas. De permanecer inteiro, firme, claro, mesmo quando o mundo tentar te puxar para longe de si. Se esta jornada pela lucidez faz sentido para você, os livros e fontes que inspiraram esta reflexão estão na descrição e no comentário fixado. Continue cultivando sua presença. Curta, comente sua experiência com o silêncio e se inscreva no canal. Afinal, como diria o próprio filósofo, o homem verdadeiramente superior não reage. Ele age a partir de seu próprio centro. Nietzsche.